A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Começa agora mais um momento de gratidão, 30 minutos. Olha, eu quero dizer aos irmãos que eu estou muito feliz. Chegamos a 149 inscritos. Glória a Deus. Aleluia. Amados, em nome de Jesus, continue aí lutando. Continua passando para outras pessoas essas mensagens. E eu tenho certeza que nós vamos alcançar multidões. Quando você entrega essa mensagem para alguém, você está evangelizando. Não se esqueça que este programa são 30 minutos. Você tem que assistir do início ao fim, para que você entenda o que Deus quer falar com você. Às vezes o conteúdo só é entendido quando a gente assiste todo o vídeo. Se você para pela metade, às vezes pode ser que você fique sem compreender alguma coisa. Vá até o fim, em nome de Jesus, e depois compartilhe este vídeo. Você estará ajudando a evangelizar e a trazer almas ao conhecimento da glória de Deus. Amém? Não se esqueça. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Ative o sininho de notificações para que você possa receber. Tem bastante gente que está sem ativar o sininho. Ative o sininho, que aí vai chegar novas mensagens. E terceiro, dê o seu like. Amém? Meus amados, vamos lá. Tema da mensagem de hoje: como conhecer a revelação de um demônio? Pastor, que conversa é essa aí? Essa pregação hoje é forte. Como conhecer a revelação de um demônio? É possível conhecer? Vamos ver aqui na palavra? Vamos ver se é possível conhecer a revelação de um demônio. 1 Samuel, capítulo de número 28, a partir do versículo de número 8. Eu quero contar para você a história de um homem que foi o primeiro rei de Israel. Este homem, ele começa bem, mas no final ele erra, ele começa a falhar. Ele foi tão rebelde diante de Deus que ele então faz com que o Espírito Santo se entristecesse tanto com ele que se afastasse de perto dele, a ponto de um demônio. A Bíblia diz que este rei, chamado Saul, ele era atormentado por um espírito maligno. Davi tinha que chegar, tocar harpa, para que ele pudesse ficar aliviado. Então, essa é a introdução para que você possa entender de quem é que nós vamos falar. Amém? Então vamos lá. Este homem, Saul, olha só como que ele terminou. Começou cheio de Deus, foi errando, fazendo um monte de besteira. E aí ele entristeceu tanto a Deus que o Espírito do Senhor se afastou dele. E olha só o que ele faz aqui para fechar a inimizade dele com Deus. Ele fecha a inimizade dele com Deus aqui, porque era proibido. Deus sempre proibiu. Na lei era proibido, é até hoje proibido consultar uma feiticeira. Era proibido. E o que foi que ele fez? Procurou a Deus. Ele quis uma revelação de Deus. Mas como que Deus vai falar com ele se Deus já o tinha rejeitado? Oh, irmão, pior coisa que existe é quando uma pessoa é tão rebelde, que o Espírito de Deus se afasta dela. Aí ela tenta procurar a Deus no momento de desespero, não consegue, porque abandonou o Senhor, não quis saber de Deus. A pessoa, ela fez com que Deus ficasse tão triste que retirou dela o Espírito Santo. Foi o que aconteceu com este homem aqui. Amém? Olha só como ele termina. Procurou na sua rebeldia. Porque se ele tivesse ido procurar a Deus com sinceridade, não. Procurou na rebeldia. Ele estava colhendo os frutos daquilo que ele tinha plantado. Como é que Deus vai ouvir? Se Deus determinou que ele ia colher, então ele ia colher. Não adianta ficar procurando Deus para procurar. Ai, misericórdia, Deus. Não, você não procurou? Então agora não tenho o que fazer mais. Eu não vou te atender. Então, quando ele viu que Deus não o atendia, sabe o que aconteceu?
Ele foi procurar uma feiticeira. Ele foi procurar uma feiticeira. Abominação diante de Deus. Vamos ver o que aconteceu. 1 Samuel, capítulo de número 28, versículo de número 8, diz assim: E Saul se disfarçou e vestiu outras vestes, porque ele era rei, então ele não podia ser conhecido por aquela mulher. Como que o rei de Israel, que tinha dado a ordem para matar todas as feiticeiras, agora está indo vestido de rei até uma feiticeira? Então ele se disfarçou para que a feiticeira não o conhecesse. Vamos lá. 1 Samuel 28:8 diz assim: E Samuel se disfarçou e vestiu outras vestes, e foi com ele outros 2 homens. E de noite vieram uma mulher, e disse: Peço-te que me adivinhes. Preste atenção, como Saul, o rei Saul, pede para a feiticeira: Peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faça subir a quem eu te disser. Versículo de número 11 agora. A mulher então lhe disse: A quem te farei subir? E disse ele: Faze-me subir o profeta Samuel. Versículo de número 12. E vendo, pois, a mulher, gritou em alta voz, e a mulher falou, dizendo: Por que me tens enganado? Pois tu és mesmo Saul. E o rei lhe disse: Não temas, porém, versículo de número 13, porém o que é que você vê? Então a mulher disse a Saul: Vejo deuses que sobem da terra. Ela falou que viu o quê? Vejo deuses que sobem da terra. Pode olhar que aqui está em letra minúscula. Vejo deuses que sobem da terra. Deus que me livre, né, irmão? Vamos lá. Como é a sua figura? Aí começa a enganação. Preste atenção que aqui começa agora a enganação do inimigo. Como é a sua figura? Perguntou Saul. E disse a mulher: vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Ah, meu Deus, tem misericórdia. Entendendo Saul, presta atenção que a palavra está deixando claro. Entendendo Saul que era o profeta Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Amém? Vamos lá. Pastor, como é que eu consigo conhecer a revelação de um demônio? Ficou claro aqui? Entendendo Saul que era Samuel. A Bíblia não afirma era Samuel. Não, a Bíblia diz entendendo Saul que era Samuel. Vamos lá. Pastor, como é que eu consigo conhecer a revelação de um demônio? Primeira coisa, o inimigo, ele trabalha com o passado, presente, mas o futuro ele vai chutar. Pastor, o inimigo trabalha com 2 tempos com perfeição. Ele trabalha com 2 tempos, passado e presente, ele trabalha com perfeição. Ele conhece o passado e o presente com maestria. Porém, o futuro ele não conhece. A Bíblia diz que o nosso Deus é onipotente, onipresente e onisciente. A Bíblia nos ensina, aliás, ela não diz, mas ela nos ensina que esse Deus, ele é o nosso Deus, é onipotente, que tem todo o poder, onipresente, ou seja, está em todos os lugares ao mesmo tempo, onisciente, o Deus que conhece todas as coisas, o único que pode conhecer o passado, o presente e o futuro. O inimigo trabalha só com 2 tempos, passado e presente. O futuro ele vai chutar. Vamos ver aqui, vou te provar agora. Vamos lá. Versículo de número 15. Como é que continua a conversa
de Saul com aquela mulher. Aliás, agora subiu aquele espírito. Então os dois vão começar a conversar. Vamos ver agora a revelação. Vamos ver como é que a gente consegue conhecer quando é uma revelação demoníaca. Vamos ver? Versículo de número 15. Samuel disse a Saul. Quer dizer, aqui parece que é Samuel, mas era, a Bíblia diz, entendendo que era Samuel. Então vamos lá. Por que me desinquietaste? Olha só o que esse demônio falou. Por que me desinquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem pelos sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faça saber o que hei de fazer. Olha aí. Irmão, me desculpe a expressão, vai ser até um pouco chula, mas é muito burro esse homem, porque se Deus já não respondia, aí ele vai e me desobedece a lei que diz, não pode consultar uma feiticeira. Aí ele acha que é Samuel. Você acha que Samuel ia subir dentro de um lugar onde uma feiticeira faz ali as suas magias? É muita ignorância, é mente cauterizada. Uma pessoa com a mente cauterizada é uma pessoa que não consegue mais entender o que é certo e o que é errado. Tudo para ela, tudo que ela faz para ela está certo. Vamos lá. Quero começar então mostrando para você que o inimigo conhecia o passado. Vamos ver como é que continua a conversa? Então disse Samuel, ou seja, aquele demônio: por que, pois, vens a mim e me perguntas? Versículo de número 16. Visto que o Senhor te tem desamparado e te tem feito teu inimigo. Versículo de número 17. Agora ele vai usar o primeiro tempo. Qual que é o primeiro tempo aqui, pastor? Passado. Ele vai mostrar que ele conhece muito bem o passado de Saul. Vamos ver? Versículo de número 17. Porque o Senhor te tem feito contigo como pela minha boca, te disse, e o Senhor te tem rasgado o teu reino. Olha só, presta atenção. O profeta Samuel mesmo um dia falou, o verdadeiro profeta Samuel um dia falou. Ou seja, então quer dizer que o inimigo estava ali do lado, ouvindo tudo. Eu já vou te explicar isso. Eu já vou te explicar como que acontece isso. Pastor, como é que o diabo sabia as palavras que o verdadeiro profeta falou? Já vou te explicar. Já vou te explicar como é que acontece isso. Olha só, ele conhecia o passado porque ele sabia que o verdadeiro profeta tinha falado aquelas palavras. Porque o Senhor te tem feito contigo como pela minha boca. Quer dizer, ele mentiu dizendo que ele sabia, porque tinha saído da boca dele. Mentira, era um demônio que estava ali. Ele só ouviu o que o verdadeiro profeta falou. Disse o Senhor: te tenho rasgado o reino da tua mão e o tenho dado ao teu companheiro Davi. Então Saul falou: peraí, é Samuel mesmo? Não é ele mesmo, porque olha só, ele está falando as palavras exatamente como ele falou em vida. Olha, irmão, como o Satanás é mentiroso, irmão. Eu quero te explicar uma coisa, tá? Eu quero abrir um parênteses aqui. Preste atenção. Eu tô assim agitado porque eu amo falar a palavra de Deus e ao mesmo tempo eu tenho ódio dos demônios. Ódio dos demônios. Eu preciso, o meu espírito ferve de alegria. O meu espírito está aqui, uma unção muito forte, porque, irmãos, eu preciso te passar isso. Eu nasci e cresci no meio dessas desgraças. Hoje eu odeio e eu preciso falar para você. Eu preciso esclarecer para você. Abra a tua mente, não caia nestas conversas fiadas. Deixa eu abrir um parênteses para você aqui agora.
Pastor, quando um parente que morreu vem falar com a gente, como é que é, pastor? Eu posso acreditar nisso daí? Ai, fulano morreu, agora ele apareceu em sonho para mim e veio falar comigo. Olha só o que diz o versículo de número 12. Vendo, pois, a mulher a Samuel, parecia que era Samuel de verdade, mas não era Samuel. Deixa eu explicar para você. Lucas capítulo de número 16, versículo de número 19 diz: a partir do versículo de número 19, conta a história de dois homens, o rico e o Lázaro, o mendigo. Os dois morreram. Um morreu, o rico, que não era porque ele era rico, mas porque ele era miserável. Ele era, sabe, terrível, um homem arrogante. Ele morreu e foi para o lugar de tormento. Lázaro, mesmo sendo um homem mendigo, porém era temente a Deus. Os anjos do Senhor vieram e o levaram para o lugar de descanso. Sabe o que foi que aconteceu ali? O que estava lá queimando nas chamas olhou para cima e disse: Pai Abraão, pede para que alguém vá lá avisar para os meus parentes como é aqui, como é esse lugar, porque eu estou atormentado aqui nesse lugar. Pede para avisar para os meus parentes lá, para que eles também não venham para cá. Abraão disse: quem está aqui não pode passar para o lado de lá. Que eles ouçam os vivos, que eles ouçam Moisés e os profetas, ou seja, que eles ouçam os que estão vivos. Não tem como ouvir os mortos. Abraão deixou claro: os que estão aqui não podem passar para lá. Uma vez, após a minha mãe ter morrido, ela morreu, e aí eu estava dormindo de boa, tranquilo. Fazia pouco tempo que a minha mãe tinha morrido. Quem é que aparece para mim? Minha mãe. Na hora, eu fiquei tão feliz, falei: meu Deus, minha mãe apareceu para mim com uma roupa branca. Ela abriu os braços, veio ao meu encontro, e ali eu fui me envolvendo no sonho, e aquela coisa. Quando eu estava bem perto da minha mãe, o Espírito de Deus falou para mim: filho, rementre a cerca, está camandar a cerca como núbia. O Espírito de Deus falou para mim: filho, acorda, se lembra da minha palavra, não te deixes ser levado. Presta atenção, não é a tua mãe. Na hora, no sonho, eu acordei, assim, eu estalei. Eu falei: meu Deus, no sonho. Eu olhei assim para o rosto daquele espírito que se passava pela minha mãe. Eu apontei o dedo e disse: em o nome do Senhor Jesus, Satanás, você não é minha mãe. Na hora, irmão, ele fez assim, ó, colocou e foi dando os passos para trás. Eu disse: de joelhos, desgraçado, agora, em nome de Jesus. Pá! Na imagem da minha mãe, caiu de joelhos na minha frente. Eu abri esse parênteses para que você entenda. Agora vamos voltar aqui para a palavra. Como conhecer a revelação? Primeiramente, o inimigo conhece o passado. E ele falou o passado, mostrando que é como se ele estivesse do lado de Saul, quando o profeta verdadeiro falou. Pastor, como é que acontece isso? Explica para mim. 1 de Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 8, diz que os demônios estão ao derredor. Ao redor está a presença de Deus, mas os demônios estão ao derredor. Vou te explicar como é que acontece isso. Amados, quando uma pessoa nasce, é dada a ordem para que um demônio já fique rodeando e conhecendo a vida dela. É chamado espírito familiar. É um demônio que acompanha ao derredor, observando tudo, até os cacuetes da pessoa.
até os cacuetes da pessoa. Percebam que aqui o inimigo conhecia o passado. É como se ele estivesse do lado de Saul e ele ouviu o verdadeiro profeta falar. E ele repete as mesmas palavras. Entendeu agora? Ah, pastor, agora eu entendi o que acontece dentro de uma sessão espírita, por exemplo. Ah, entendi, agora eu entendi. Então quer dizer que quando uma pessoa chega dentro de uma sessão espírita, ela chega com um espírito familiar. Quem está lá na frente é o que vai receber o possível espírito da família. A pessoa que está na frente é a médium que vai receber o espírito familiar. Aí a pessoa senta aqui com o espírito familiar, com um demônio que conhecia a vida dela desde quando ela nasceu, conhecia a família, conhecia aquela pessoa que morreu. Porque tem gente que fala assim: deixa eu ir lá conversar com fulano, fulano morreu, deixa eu ir lá conversar com ele. Eu estou falando porque eu nasci dentro disso, eu sei o que eu estou te dizendo. Não foi ninguém que me ensinou, eu nasci e cresci lá dentro, e eu sei o que eu estou te falando. Preste atenção. Olha só, a pessoa senta, a médium está na frente, o demônio que acompanhou a vida do morto, aquele lá que você foi procurar. Você não, misericórdia, irmão. A pessoa foi procurar conversar com um parente que morreu. Aquele demônio que acompanhava toda a família e observava todo mundo, sabe até os cacuetes do morto. Conhece até os cacuetes do morto. Sabe o que acontece? A pessoa sentou aqui, quero conversar com meu parente que morreu. Aí o demônio sai daqui, porque ele acompanhava toda a família, inclusive o que morreu. Ele sai daqui, entra na médium e começa a conversar com a pessoa. Pastor, é desse jeito? É. E ele fala detalhes. A pessoa que está aqui fala: não, é o espírito do fulano mesmo, meu Deus, é ele mesmo. Porque só ele poderia saber dessas coisas. Olha que desgraçado, irmão. Vamos lá. Preciso terminar, que só tenho agora 7 minutos. Versículo de número 19, e eu termino. Falei que ele conhece o passado. Vamos ver agora se ele conhecia o presente. Versículo de número 19. E o Senhor entregará. Olha o que o demônio, passando-se por Samuel, o profeta, falou para Saul. E o Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus. Ele conhecia o que estava acontecendo no presente. Ele viu Saul sair de lá e ir até lá. Ele viu que os filisteus estavam se aglomerando para ir até Israel e destruí-la. Então ele conhecia o presente. Pastor, ele conhecia o passado e o presente. E o futuro? Ele chutou. Chutou feio, hein? Vamos ver aqui? E o Senhor entregará a Israel. Está tudo no versículo de número 19. O presente e o futuro. Está no versículo de número 19. Vamos ver? E o Senhor entregará a Israel contigo nas mãos dos filisteus. Presente. E amanhã, olha aí, agora ele chuta. Presta atenção. E amanhã tu e teus filhos estarás comigo. Errou feio. Passado ele sabia com exatidão. O presente ele sabia com exatidão. Pois o futuro ele chutou feio. Pastor, ele chutou feio? Ele disse: amanhã tu, Saul, e teus filhos estarão mortos. Ou seja, vocês estarão comigo. Vamos ver onde é que ele errou? Primeira coisa que o diabo chutou. Ele falou o futuro, mas errou. Vamos ver? Ele errou por quê? Porque morreram Jonatas, Abinadab e morreu Malquissua. Morreram só 3. Ele esqueceu, aliás, ele não sabia que Deus ia deixar vivo Isbosete. Pastor, ele disse que todos os filhos iam morrer e ele errou. Morreram 3.
Um ficou vivo, que foi Isbosete. 2 Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 8, diz que Abner, ele faz todo um projeto e coloca um dos filhos de Saul, Isbosete, como rei de Israel. Errou ou não errou? Errou. Acertou o passado, acertou o presente e errou o futuro. Só que ele errou 2 vezes. Qual foi o segundo erro? Ele disse: amanhã tu e teus filhos estarás comigo. Mentira de novo. Aonde que Samuel, aqui ele revela que ali era um demônio. Ele revelou para Saul. Saul estava com a mente fechada. Ali ele deixa claro: aqui sou eu, um demônio, rapaz. Só que Saul não prestou atenção, porque ele disse: amanhã tu e teus filhos estarás comigo. Ele errou, irmão. Porque aonde que o verdadeiro Samuel ia repousar com uma cambada de tribulado desse aqui? Esse homem era um endemoniado. Saul estava endemoniado, longe de Deus. Ele tinha ido buscar uma feiticeira. Aonde que Samuel ia aparecer para ele, ia dizer que no outro dia ele ia para o mesmo lugar aonde ele, o verdadeiro Samuel, estava descansando. Mentira. Na verdade, este demônio teve uma blefe, ele errou aqui. Nunca que Deus ia colocar o verdadeiro Samuel para descansar, ou seja, para estar no mesmo lugar que o verdadeiro Saul. Nunca ia estar junto com o verdadeiro Samuel. Nunca. Amados, guarde essa palavra em seu coração. O inimigo trabalha com o passado, com o presente, mas o futuro ele vai errar. Ele vai chutar e chutar feio. Nunca que Deus ia permitir que Samuel, o verdadeiro Samuel, fosse descansar, ou seja, estar no mesmo lugar de descanso. Na verdade, Saul não ia para um lugar de descanso. A vida que Saul levava de desobediência a Deus. Ele estava aqui conversando com uma mulher que estava recebendo um espírito que parecia ser Samuel. Como que Deus ia colocar o verdadeiro Samuel com um atribulado desse aqui? Nunca, meus amados. Nunca se esqueça. O inimigo conhece muito bem o passado, o presente, mas o futuro ele vai chutar. Pastor, eu já vi pessoas falarem do futuro e acontecerem. Eu também já vi. Sabe como é que eu vi? Irmão, desculpa que eu vou passar acho que um minutinho só, mas eu preciso te falar isso. Um dia eu estava dentro de um lugar onde é feito os trabalhos de sessão espírita. Manifestou um demônio lá e ele disse: vocês querem ver que no domingo, era uma sexta-feira, ele disse: vocês querem ver que no domingo, ele estava profetizando o futuro, certo? Aí fica fácil. Pastor, eu já vi em alguns lugares profetizar o futuro e acontecer. Desse jeito aqui que eu vou te falar, aí fica fácil. Demônio apareceu, disse: vocês querem ver que vai ter polícia aqui no domingo? Ele estava profetizando que ia ter polícia no domingo lá. Era sexta-feira. Irmão, quando chegou no domingo, olha eu lá de novo. Eu falei: eu quero ver. Ele falou que vai ter polícia, vamos ver. Sabe o que aconteceu? Manifestou um outro demônio lá, se passando por um espírito da direita, saiu quebrando a casa toda, saiu de dentro do lugar, e nós estávamos ali na sessão, saiu, foi para dentro da casa, quebrou tudo. O que aconteceu? Chamaram a polícia. Aí, quer dizer, ele profetizou que ia aparecer polícia, e ele mesmo mexeu os pauzinhos para a polícia aparecer. Aí fica fácil, né, irmão? Por isso que às vezes eles acertam, porque eles mesmos vão mexer os pauzinhos para acontecer. Meus amados, eu preciso orar por você.
Vou pedir a Deus que essa palavra possa te esclarecer. Não se deixe enganar. Busque o dom de discernimento de espírito. Tem um dom em 1 Coríntios capítulo de número 12, em um dos versículos, um dos dons diz, são 9, mas um dos dons diz que é o dom de discernimento de espírito. Busque a Deus. Senhor, não me deixa ser enganado, não. Não me deixa ser enganado. Ainda que pareça que é de Deus, me mostra, Senhor, pelo poder da Tua palavra, e Deus vai te revelar. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu consagro esta água, e eu peço ao Senhor, meu Deus, que abra a mente do Teu povo, e não deixe os demônios enganá-los. Não vai enganá-los. Eu te repreendo, Satanás. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro que esta pessoa que beber esta água terá de Deus o discernimento de espírito e não será enganado nem pelo espírito do homem e nem por espíritos de demônios. Em nome de Jesus, Pai querido, eu declaro que essa pessoa recebe agora sabedoria e discernimento em nome de Jesus. Beba com o pastor. Que Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família. Compartilhe este vídeo. Me ajude a desmascarar as forças do inferno pelo poder da palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.